Tem coisas na sua vida que pode estar sendo bloqueada. Às vezes não é por uma questão de um pecado ou por alguma coisa desse tipo, mas pode ser por uma força espiritual. Você sabia que uma força maligna, ela pode impedir das bênçãos de entrar na sua casa? Porque nós não podemos fechar os olhos que o mundo espiritual ele existe. Tanto a parte gloriosa que é de Cristo, mas também nós sabemos que o lado mau de Satanás também existe. Mas a Bíblia nos fala, em Romanos 16:20, diz assim: e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Você não entendeu? Vou falar de novo. E o Deus da paz, fala assim, o Deus da paz. É o Deus da paz, diga bem alto, o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos meus pés a Satanás. Não é Deus que vai esmagar, é você que vai esmagar. Todo ser maligno, parte espiritual, está debaixo dos seus pés. Ele não está acima de você. O que está acima de nós é Cristo. O que está acima de nós é o Senhor. Só que muitos, às vezes, não tomam esta palavra sobre a tua vida, não trazem para si. Muitas vezes se acham incapazes de enfrentar o que muitas vezes está bloqueando uma vitória, uma bênção para chegar. E Deus está dizendo: em breve, os vossos pés vão esmagar o inimigo. Seus pés. Não é os pés do Senhor, porque na cruz Jesus feriu a cabeça do diabo com o seu calcanhar. Jesus já deu uma nele, pronto, derrotou. Mas só que nós temos que entender, se nós somos a igreja de Jesus, nós somos o povo de Deus, nós não temos que ficar apavorados. Eu vi tal coisa, tem gente que só vê vulto, só vê isso. E anjo, você não vê? Espera aí, tudo é, mas existe coisas na nossa vida que nós temos que ficar atentos, que o mundo espiritual, ele não quer de jeito nenhum que eu e você sejamos vitoriosos. Ele quer que você viva uma vida parecida do que algum antepassado seu viveu de derrotas. Pode ser que você tenha históricos lá atrás, de antepassados, que teve destruição de casamento, problemas financeiros, doenças malignas. E não é isso. Se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, então tudo se fez novo. Ainda que a minha genealogia seja ali do meu pai, da minha mãe, família Vendramini, mas isso não significa que as partes ruins fazem parte da minha vida. Hoje eu pertenço ao reino de Deus, eu pertenço ao reino do Senhor, eu não pertenço ao reino do inimigo. Só que muitas vezes nós estamos caminhando dia após dia e não prestamos atenção o que está conosco, o poder que é sobre a nossa vida. O poder que Jesus nos deu não é para ficar amaldiçoando alguém, não é para ficar brigando com as pessoas, mas é contra o espiritual. E às vezes você
ou eu ou você podemos estar lutando com coisas que não era para lutar, e por isso você pode estar cansando. Muitas vezes o cansaço não é físico, é mental. É cansaço mental da mente. Às vezes dá a impressão que nós estamos carregando um caminhão. Parece que eu estou cansado. Puxa vida, parece que para levantar. Mas muitas vezes este cansaço não é um cansaço do trabalho. O cansaço do trabalho, você descansou, você renova o teu físico. Mas o cansaço mental, o cansaço emocional, que muitas vezes estamos sofrendo por ataques espirituais, este parece que não acaba, é um cansaço que parece que aumenta, e por isso muitas vezes esse cansaço está aumentando, porque você está lutando com aquilo que não deveria lutar. Na carta de Efésios, capítulo 6, se você quiser abrir aí, eu nem falei para você abrir o Romanos 16, 20, né? Já teve uns que já foram correndo e já abriu, né? Em Efésios capítulo 6, Efésios 6, versículo 10, 11 e o 12. Quem encontrou, diga amém. Efésios capítulo 6. Efésios 6, se você está tendo dificuldade aí, vai lá no Santo Índice lá que ele te ajuda. E se tem alguém do teu lado que achou, ajuda o irmão aí, pede ajuda aos universitários aí. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos ler junto? Os 3 versículos em voz alta. Sabe como é que você memoriza muitas vezes um versículo? Não é você ficar assim olhando para ele, é você falando. Sabia ou não? Quando você pega o versículo e começa a falar, você começa a memorizá-lo. E a sua mente vai guardando o quê? A palavra de Deus. Por isso que Deus falou para Josué meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. A palavra aqui dentro, na mente. Quanto mais, vamos lá, 1, 2, 3, você lê em voz alta aí. Eu leio aqui a minha versão. 1, 2, 3. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor, na sua força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Diga-me mais uma vez: firmes contra as ciladas do diabo. Porque, fala, versículo 12: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes. Só que eu e você estamos acima desta. Quem está aqui comigo? Então nessa esfera aqui espiritual existe uma força, mas a Bíblia vai nos ensinar que nós estamos acima disso, porque hoje nós estamos em Cristo. Só que aqui Paulo vai dizer, interessante, a dica é: sede forte em quem? No Senhor. É nele que você tem que se apegar, é nele que eu tenho que ter força. Olha aqui para mim, não converse com ninguém não. Fala para o teu irmão assim: deixa eu prestar atenção no culto. Fala para ele, deixa eu prestar atenção no culto. Isso. Glória a Deus. São muitas emoções. Vamos lá. Seja forte no Senhor, na sua força e no seu poder. Quer dizer, nós nunca vamos vencer se não for com o Senhor. Nós nunca vamos alcançar nada na nossa vida se não for Deus. Nós nunca vamos chegar em lugares nenhum se Deus não estiver comigo. Só que o apóstolo Paulo, ele vai pegar do versículo 11 e 12, ele vai falar a palavra contra 5 vezes. Fala comigo, 5 vezes. Só que 4 vezes essa palavra contra é uma tradução, e uma vez a palavra contra é a tradução quando ele fala, quando nós lutamos contra a carne e o sangue. Fala assim comigo: contra a carne e o sangue. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Toda vez que você luta contra a carne e o sangue, isso é forte, hein? Presta atenção, presta atenção.
Isso vai vir de encontro com você. Toda vez, o que é carne e sangue? É alguém, uma pessoa, um ser humano. Se alguém fala do nome dele, já fica nervoso, sabe? Aquela pessoa que você está pensando aí, se amanhã fazer tal coisa para mim, aí eu não vou aguentar. É contra a carne e o sangue. Aquela pessoa que está te perseguindo no trabalho e você quer revidar, está lutando contra a carne e o sangue. É o casamento que está com problemas e você quer agir da sua maneira, você quer agir na sua força, contra a carne e o sangue. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, contra a carne e o sangue, ele está dizendo assim: olha, cuidado com as distrações do diabo na sua vida. O diabo quer te distrair. Ele quer distrair você para você lutar com aquilo que não deveria. Então, quando nós lutamos com aquilo que não deveria, por isso muitas vezes não funciona. Não saímos de onde está. Às vezes nós estamos nos pegando, lutando contra aquilo que Deus falou para mim, você não lutar. Ficamos perdendo tempo com pessoas que muitas vezes, infelizmente, podem ser influenciadas pelo inimigo, para tentar te machucar, para tentar fazer você perder o foco, para fazer você sair da graça, você perder a bênção. Porque todas as vezes que nós lutamos contra a carne e o sangue, nós estamos dando atenção àquilo que o inimigo está. Porque por detrás dessa pessoa existe um mundo espiritual. Só que você não está lutando contra o mundo espiritual, você está lutando contra alguém, e por isso você perde. Esse papo de muitas vezes eu tenho que falar, eu tenho que colocar para fora, eu tenho que, senão eu vou morrer. É besteira. Eu sei que eu e você somos seres humanos. Nós temos aqui do nosso lado esquerdo, chamado coração. E a Bíblia fala para nós guardarmos o nosso coração. Guardar esse coração, porque daqui vem a fonte da vida. E muitas vezes nós não vigiamos, tiramos as distrações do mundo espiritual, ficamos nos distraindo com o mundo físico. Aí é onde que o inimigo vai e ataca. Lança você esse cansaço, esse nervosismo fora do normal, esse negócio que você tem, sabe, esse sintoma de perseguição, que todo mundo te persegue. Tem gente que parece que é só ele que tem na terra. Parece que todo mundo quer derrubar ele. A pessoa não, tem gente que às vezes só a pessoa olhar para ela está dizendo, ela fica lá, está olhando para mim, o que será? Está medindo eu? Quer fazer alguma coisa? É o diabo. Você está perdendo a graça por besteira. O diabo quer que você se distraia com coisas insignificantes, porque o mundo espiritual está agindo. Então quando você faz assim, você está dando liberdade para que esse mal, ele começa a bloquear o que Deus tem para mandar para você, por uma brecha que você está abrindo. Agora, se o apóstolo Paulo fala assim, 4 vezes a palavra contra, ele está dizendo assim: olha, presta atenção, o nosso contato maior é no mundo espiritual. Nós não temos que lutar no mundo físico, é o espiritual, é o espiritual que está agindo. E muitas vezes esse espiritual vem com uma tentação, te jogar numa fogueira, te jogar numa situação, levar você a cair num laço. Nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Quem está aqui comigo? Vê, abra comigo o Salmo 91 aí, por favor. Salmo 91. Olha o verso primeiro. Leia bem em voz alta aí, que está escrito aí. Vamos lá, 1, 2, 3. O que é onipotente? É um dos atributos de Deus: onipresente, onisciente, onipotente. Onipotente significa todo poder.
Então todo o poder está com quem? Deus. Só se esconde quem está nos... Só o que habita no esconderijo do Altíssimo. Só se esconde ali quem tem intimidade com Deus. Quem não dá bola para o mundo espiritual. Não dá bola para quem está te provocando. E aqui está dizendo assim, olha, e descansa na sombra. Então tem dois tipos aqui. Tem um esconderijo e tem a sombra. Olha aqui para mim. Duas coisas. Fala comigo, esconderijo. O diabo não vai te achar. E sombra. Sombra, o que ela faz? Ela bloqueia tudo aquilo que é luz. Quando está aquela fase de calor, você procura o quê? E a sombra faz o quê? Ela bloqueia o calor. Ela não deixa aquele calor ficar pegando em você. E você fica tranquilo. Então Deus está dizendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente, esse descansar, Deus está dizendo assim, olha, tudo aquilo que queria te atacar, te queimar, te tirar do propósito, eu estou bloqueando da tua vida. Não, você não está entendendo. Deus está dizendo assim, eu estou bloqueando tudo aquilo que queria tirar a tua paz, tudo aquilo que queria tirar a tua alegria. Fala assim comigo, eu estou na sombra do Onipotente. Aleluia! Preste bem atenção. Quer um exemplo? Um outro exemplo de lutas erradas. Escute. Se nós lermos lá no Evangelho de Marcos capítulo 4, nós vamos ver lá Jesus, antes de chegar no versículo 35, Jesus fala algumas parábolas, e Jesus fala da última, que é a parábola do grão de mostarda, que é a menor semente, e que se torna uma das maiores hortaliças quando cresce. E Jesus ele fala sobre fé. Ele não fala da fé do ser do tamanho de um grão. Ele fala da fé ser como um grão de mostarda. Como um grão. Que começa pequeno e vai crescendo. Você não está entendendo? Vou falar de novo. Jesus está falando, ensinando aqui, uma das pregações que Jesus está fazendo no Marcos capítulo 4 é sobre fé. E uma delas, quando Jesus termina, ele fala sobre da fé. Como é a fé? A fé muitas vezes começa dia após dia, até que se torna maior. Logo depois disso veio o quê? Jesus fala, vamos para o outro lado, vamos para outra margem. Jesus fala de fé. Jesus estava dizendo assim, vocês vão usar a tua fé agora. Qual que foi a fé que eles tinham que usar? Nessa tempestade, é a tempestade que Jesus vai no barco. Essa não é a tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. E nessa tempestade, Jesus, ele deita aonde? Na popa do barco. Aonde que era a popa do barco? Aonde ficava sentado o comandante. Só que, preste bem atenção, chegou um dado momento, Jesus dorme naquele barco, e fica os discípulos remando, e os discípulos conheciam muito bem sobre tempestades, sobre problemas que davam, porque eles eram pescadores. Mas naquele dia, de repente, do outro lado, veio um vento, e as ondas começavam a bater no barco, e Jesus dormia no barco, e os discípulos esperavam tentando tirar a água do barco, porque o barco podia afundar. Note, preste bem atenção, que eu sei que você vai ler na tua casa depois. Acompanhava Jesus outros barcos. Preste atenção nisso, que isso é muito forte. Naquela travessia para o outro lado,
outros barcos acompanhavam Jesus. Somente no barco de Jesus que veio este vento. Aí você fica falando besteira, abrindo a boca a falar o que não deve. Você fala: olha aí, cadê Jesus? Olha a minha vida como é que está. Cadê Jesus? Porque sou eu. Preste atenção, abençoado. O único barco que estava Jesus era o barco que estava sendo atingido. Segundo, Jesus estava sentado no lugar do comandante, só que ainda ele não estava no controle. Quem estava no controle do barco era quem? Discípulos. Tem hora que Deus deixa a nossa vida no nosso controle, para ver até onde nós vamos. Só que muitas vezes nós esquecemos que existe a esfera espiritual que eu li no começo com vocês. O que tinha lá do outro lado? Se nós olharmos o capítulo 5, nós vamos ver que tem 2 endemoniados de Gadara, mas existem evangelhos que só fala de um. Por que de um? Porque é o que estava mais possesso, então ele dá mais ênfase àquele que estava pior. Então só que eles não perceberam que do outro lado tinha espíritos, seres malignos dentro daquele homem. Olha aqui para mim. Mandavam alguma coisa contra aquele barco. A Bíblia vai dizer que ninguém conseguia passar por aquele caminho. Por que ninguém passava por aquele caminho? Porque tinha um ser bloqueando a bênção. Você sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite? Tudo aquilo que está bloqueando a tua vida, tudo aquilo que o diabo tenta segurar para não chegar, entrar na tua casa, entrar no teu casamento, entrar na tua vida sentimental, entrar na tua vida profissional, Deus vai hoje bradar na tua vida. Hoje vai ter desbloqueio no mundo espiritual esta noite. Não, você não está entendendo. Vou falar de novo. Levanta a sua mão bem alto, mais alto, alcança onde você puder e fala assim: tudo aquilo que estava bloqueado, hoje o meu Deus vai desbloquear. Agora veja, as ondas arremessavam contra o barco. Fala assim comigo: as ondas arremessavam contra o barco. Então você vê, Jesus está dentro do barco e as ondas queriam engolir o barco. Tem momentos que parece na nossa vida que nós vamos afundar. É ou não, pastor Ricardo? Parece que nós vamos ser engolidos pelo que estamos passando. Parece que a nossa existência está acabando. Parece que aqueles sonhos estão indo embora, afundando. Só que muitas vezes esquecemos que quem estava na popa do barco, no local do comando, não eram os discípulos, era Jesus. Você pode pensar que você está dizendo: Senhor, eu acho que eu não vou aguentar. Jesus deixa você no controle até onde você pode. Até onde você conseguiu, Jesus deixou. Você tentou de tudo, tentar tirar a aguinha do barco, tentar resolver aquele problema do seu jeito. Só que chegou uma hora, você viu que não dá. Aí os discípulos vão assim: Senhor! Porque o barco estava para se encher de água. Parece que tudo está perdido. Parece que está tudo indo embora. O Senhor não se importa comigo, não? O Senhor não liga para nós? Jesus fala assim: por que vocês estão tímidos, medroso? Por que tanto medo? Se eu estou aqui, vocês vão esmagar o diabo com vossos pés. Mas vocês estão fazendo o quê? Vocês estão lutando contra as ondas. E não é contra as ondas que vocês têm que lutar. É o vento. Eu estou arrepiado, não de frio, porque eu não estou com frio, eu estou bem agasalhadinho. Estou ficando até com calor. Daqui a pouco eu falo para minha rainha tirar meu paletó e... Veja, olha aqui para mim. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: a nossa luta não é contra carne e sangue. Os discípulos estavam lutando contra o quê? Onda.
Aí você fala: não estou aguentando, estou cansado, eu vou desistir, já fiz de tudo. Cadê Jesus? Mestre, não te importas. Jesus levanta, Jesus acorda, Jesus mostra que até na tempestade é capaz de dormir. O que significa isso? Até numa tempestade, Jesus está dizendo assim: você é capaz de ter paz. Ele estava descansando. Pensa num negócio, a água entrando no barco e Jesus no sono profundo, e o ataque era só no barco do Senhor. Por quê? Porque aquele barco estava levando salvação para aquela cidade, estava levando um resultado para aquela cidade, estava indo libertar um homem que estava preso em túmulos e correntes que ninguém podia segurá-lo. Preste bem atenção. Você está dizendo aí: eu vou desistir, e Jesus fala assim: para de lutar contra a carne e o sangue, que através de você a vitória está entrando na sua casa, a vitória está entrando na sua vida. Eu sinto Deus aqui, meu Deus. Fala assim: através da minha vida. E por isso que muitos falam que conhecem Jesus, mas conhecem Jesus de uma forma superficial. Quando se vê numa batalha, quando se vê numa situação, ou alguém que fez alguma coisa contra ele, quanta gente às vezes fica se pegando aí, falando besteira, brigando no WhatsApp, mandando, e faz aquele negócio, é rede social, e fica se atacando, e o diabo só rindo da cara das pessoas, dizendo: é isso mesmo que eu quero que você faça mesmo, eu quero que você fique bem nervoso, bem nervosa, eu quero que você fique mal, fique para baixo, porque eu quero encher você de remédio, calmante, deixar na cama. E Jesus está dizendo assim: não, eu não quero que você fique tirando água do barco, não. Eu quero que você entenda que quem vai resolver o teu problema sou eu, que estou aqui com você esta noite, e vou te ajudar a sair dessa. Só que preste bem atenção: até hoje, você que estava no controle de tudo. Só que tem uma coisa: quando Jesus ele levanta do barco, ele levanta dentro do barco, Jesus faz duas coisas. Me pergunte o que? Anota aí. Jesus assume o comando e o controle. Levante a sua mão bem alto. Jesus está assumindo o comando e o controle de tudo na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Fala bem alto, fala bem alto, fala bem alto. Fala assim: o meu Senhor está assumindo o comando e o controle de tudo. Aleluia! Sabe o que são essas ondas? Essas ondas, se você vê no dicionário Strong, quem é estudioso, gosta de estudar bastante, você vai ver a tradução dessas ondas. É como se essas ondas eram ondas que vinham uma, vinha outra em seguida, vinha uma e já vinha outra, já vinha outra, já vinha outra, e vinha outra e vinha outra. Esse é o sentido dessas ondas. Então, trazendo para nós o dia de hoje, que no mundo espiritual, é aquela situação na nossa vida. É uma coisa que vem, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra. Já aconteceu isso com você? Aí você vai lá, perde a graça. Aí você vai lá e fica bravo, né? A gente vai lá e fica lá desgastado. A gente vai lá e não quer conversar com ninguém. Aí o diabo só está mandando onda, uma atrás da outra, uma atrás da outra, para fazer o que com você? Para você parar. Porque não deu certo aqui, pronto, você já desiste. É isso que ele quer fazer. Por isso que tem muita gente cansada. Por isso que tem muita gente hoje, os dias de hoje, chamado hoje, 2023, existe pessoas, não importa a idade, estão andando sem força nenhuma, não tem mais disposição para sair, não tem mais disposição para nada, nada, não tem mais disposição, perdeu. Por quê? Porque a guerra no mundo espiritual está viva, e o inimigo fica lançando onda, mas o problema não é a onda, o problema não é a pessoa,
problema não é quem fez com você, o problema não é quem fez tal coisa para você, o problema está quem está por detrás da onda, o vento. Quem que mandou o vento? Foi aquele demônio que estava do outro lado, que estava impedindo de chegar o que Deus. Ele começou a se levantar de uma forma dizendo assim: Jesus está chegando aqui. Eu começo a ver a cena, porque cada homem tinha uma legião de demônios. Uma legião é o número de soldado romano, de 3.000 a 6.000 pessoas. Então imagine só, um homem que ele carregava dentro dele. E aqueles demônios juntaram todas as suas forças e disseram assim: eu não vou deixar, porque se eles pisarem aqui, acabou. O diabo quer que você pare, ele quer que você desista, fica preso a alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que ocorreu, alguma coisa que te falaram. Ele quer que você fique isso, catando ondinha, catando água, jogando fora, tentando resolver desse jeito. Mas quando Jesus, ele se levanta, fala assim: Jesus se levanta, ele aquieta primeiro o vento. Veja só, o vento, olha aqui, o vento ele repreendeu, e o mar lhe disse: shh, shh, shh. Faz todo mundo comigo assim? Shh. Agora vou fazer com ousadia. Shh. Quando você está bravo com quem é mãe aqui, quem é pai, levanta a mão. Você está assistindo um negócio importante. Os homens assistindo São Paulo e Corinthians na final. Aí está lá a criança, o pai faz o quê? A tua esposa chega para você chegou em casa, a tua esposa está falando: eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que pagar aquilo, e você faz o quê? Nossa, você faz mesmo? Você faz mesmo? Você é doido? Quando Jesus ele repreende o mar, o vento ele repreendeu, e o mar ele disse assim: ó, quieto, quieto. Quando ele falou assim, silêncio, quando ele mandou aquietar, é a mesma coisa você fazer isso, ó. A partir de hoje você vai dizer para tudo aquilo que quis derrubar teu barco, você vai dizer assim, ó: toda a dívida que se levantou contra a tua vida, você vai dizer. Todo problema que entrou dentro da tua casa, enfermidade, você vai dizer o quê? Quem está aqui com essa palavra, dá glória a Deus. Preste bem atenção, abençoado. Pode aplaudir o Senhor, vai. Faz barulho para Jesus. Agora esta sequência de ondas era para o quê? Para terminar, me pergunte, o quê? Era para distrair os discípulos, para cansá-los e não chegar do outro lado. Está entendendo, abençoado? O que está tentando fazer com você, o lado espiritual? Você veio aqui esta noite, Deus veio para te dizer assim, ó, olha quanta coisa está tentando distrair você. Tanta coisa no teu trabalho, na tua casa, na sua vida pessoal. Você está se distraindo de uma forma terrível. E Jesus, quando Jesus fala para os discípulos: por que vocês me acordaram? É a coisa que ele está dizendo assim: olha, vocês poderiam ter feito o que eu fiz, mas eu faço para vocês. Tem coisas que está sobre a tua vida, já era para você ter feito, mas você fica com esse espírito de autopiedade. Todo mundo tem que ter dó de você. Para com essa besteira. Se levanta de onde você está, do seu lugar, e começa a dizer: Senhor, sobre a minha vida tem autoridade de Cristo. O diabo, ele não quer, fala assim comigo, o inimigo não quer que eu chegue do outro lado. Jesus mandou o mar fechar a boca. Fica quieto, para. Está na hora de você mandar tudo isso se aquietar da tua vida. Tenho certeza que você vai fazer direto agora. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Mas o que Jesus estava fazendo era a mesma coisa que isso. Você tem que parar de mandar calar, não é alguém, mas o que está por detrás. Você vai fazer o quê? Você pode ficar de pé?